Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos sair da cama. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 26 de agosto de 2026. Nós estamos começando mais um dia de Brasil varonil, caminhando em direção às eleições rapidamente, né? E as coisas acontecendo no cenário que pode ser abalado por uma informação que saiu fresquinha agora há pouco, que é a perspectiva da delação premiada de João Carlos Mansur. Quem vem a ser João Carlos Mansur? É simplesmente o ex-dono da REAG, que era aquele fundo, aquela gestora de fundos utilizada para esquentar o dinheiro da pirâmide financeira representada pelo Banco Master, né? Eram almas geminadas, a REAG e o Banco Master, e agora a gente começa a descobrir que havia um esquema, além de todos os trambiques deles lá, subornando autoridades da República, subornando os estados para conseguir vantagens, para operar, inclusive, crédito consignado com operações tocadas por empresas que não eram financeiras, portanto não tinham autorização. Além disso tudo, da corrupção no mundo da política, tem também uma grande interface com o mundo do varejo. Por quê? A REAG emprestava o dinheiro, a pessoa tomava o empréstimo, mas era um empréstimo simulado, ficava com uma pequena parte desses recursos e o restante era aplicado em fundos do Banco Master para inflar o balanço e esquentar o dinheiro, que sabe-se lá de onde vinha. Então esse é o nosso destaque no dia de hoje, né? E a gente está vendo aí o desfile dos candidatos pelas televisões. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre o desempenho do candidato que foi ontem lá na TV Globo, né? Que foi o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E engraçado, curioso, porque o Zema foi um desastre na véspera, né? O Zema, enfim, o nível de cognição do Zema só pode ser comparado mesmo assim, para colocar em níveis plausíveis, com o do Carluxo e o do Jair Renan, né? Porque eles devem ter algum problema cognitivo, porque não é possível tanta falta de perspectiva com a realidade assim. Mas vamos lá. O Caiado recebeu uma nota dos colunistas da Globo pior do que a do Zema. Vocês acreditam nisso? Eu daria a mesma para os dois, por causa do conteúdo ideológico, mas, sabe, o desempenho do Zema, gente, foi sofrível. Vocês não acharam, não? Vocês assistiram as entrevistas? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso tudo, tá bom? Agora eu vou trazer aqui para vocês os destaques do ICL Notícias do dia de hoje, porque nós temos, né, uma manhã, como eu falei, uma manhã movimentada, e vamos já ver aqui se houve uma atualização aqui nas notícias na capa do ICL. Vamos lá, não houve não? Vou mostrar para vocês aqui, eu peço para o Vitor aqui, bom dia, Vitão. Deixa eu colocar aqui na tela certa para o Vitão poder pegar aqui a nossa imagem. Vai lá, Vitão, tá aí, olha, PEC da Segurança, relator no Senado manterá texto da Câmara para acelerar a tramitação. Vocês estão vendo como é que, de repente, as coisas começam a andar rápido no Brasil? Foi só o Lula destravar lá o Alcolumbre que as coisas começaram a andar. Ontem, inclusive, o Lula estava na internet lacrando aí com a história do fim da jornada 6x1, fazendo profissão de fé, dizendo que logo, logo o Senado vai aprovar, que ele tem certeza que o Alcolumbre vai aprovar. Quanto vai custar isso para o país? Só Deus é que sabe, né? Mas está aqui na nossa manchete que também a PEC da Segurança vai andar, né? E o senador Rogério Carvalho disse que dessa vez vai, tá? Tá faltando só isso para começar. Pessoal, o Lito, realmente o caso da doença dele, é uma doença de nome complicado, que eu tenho que ler aqui, porque eu não consigo decorar esse nome. Mas o Lito despertou uma campanha de solidariedade no país como há muito tempo não se via, hein? Ontem se criou aqui uma força-tarefa em torno dele, que envolveu desde os fãs na internet até o ministro da Saúde, isso passando aí, olha, como você está vendo pelos presidentes das companhias aéreas, né, que estão suplicando para que trabalhos experimentais lá fora possam ser tentados, para enquadrar o Lito num desses programas experimentais contra a doença dele, que é gravíssima. E ontem surgiu um alento, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Pode ser que um dos laboratórios aceite o Lito para submetê-lo a uma terapia experimental, tá bom? Bom, aqui entre os outros destaques secundários, olha, a China dispara com o maior destino de vendas brasileiras após as tarifas do Trump. Era natural o Brasil correr para o colo da China, porque afinal de contas já é mesmo nosso maior parceiro comercial. Com tantas dificuldades lá, só faltava a gente não ampliar, né, as exportações para lá. Na foto, o encontro do Lula com o Xi Jinping é uma foto emblemática desse momento, que é um momento de consolidação das relações entre Brasil e China, né? Bom, olha só, a Igreja Universal, essa igreja que é dona de um banco complicado, né? É uma igreja de um dono complicado e agora se descobre que ela também tem uma relação complicada com o governo Tarcísio, que daqui a pouquinho a gente vai escrutinar, tá?
E aqui uma coluna do Motorim também no nosso site hoje, para você ler, está lá. Nós não vamos falar sobre isso aqui, mas o Motorim está dizendo que a atuação do Mendonça foi limitada por esse, digamos assim, por essa jogada esperta do Flávio Dino, né? Que colocou as coisas depois onde elas deveriam estar, porque afinal de contas não tem cabimento a Polícia Federal fazendo um trabalho que está ali muito próximo do Flávio Bolsonaro, não tê-lo convocado, não tê-lo intimado, não tê-lo chamado sequer para dar um depoimento sobre esse suspeitíssimo achaque contra o Daniel Vorcaro. 61 milhões de reais que ele tomou do banqueiro e não explica onde está o dinheiro. Ontem voltou a falar de novo a mesma coisa. Já prestei contas. Mentira, prestou contas nada. Houve uma manifestação de um contador da produtora e esse contador disse que o dinheiro foi gasto no filme. Foi só isso. Não apresentaram uma nota fiscal, um recibo, uma fatura, nada, tá bom? Esses são os destaques do dia de hoje, aqui no nosso site do ICL. Pode tirar para mim, Vitão, isso, obrigado, viu? E, bom, agora eu vou chamar os meus companheiros aqui de jornada, de toda manhã, para falar para vocês o que eles vão trazer como novidade durante o dia de hoje. Começa chamando o Lula, que acordou excitadíssimo com essa história da demissão do Mansur. Bom dia, Lula. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia quem Lula. nos assiste, quem nos ouve. Demissão não, delação. Eu falei demissão. A delação. Pelo amor de Deus. O pessoal está acostumado comigo já. Delação de João Carlos Mansur, fundador e ex-controlador da REAG. Ele propõe uma delação premiada ao ministro André Mendonça e pode entregar os crimes do mercado financeiro que levaram à liquidação do Banco Master, de diversas fintechs ligadas ao crime organizado, que fragilizaram o BRB também. Pelo que foi divulgado até agora, o Mansur propõe... ele propõe entregar os caminhos, que levaram a vários atos de corrupção de políticos, como a CM Neto, e se fala na delação também o Jacques Wagner. Agora, eu senti falta, pelo que foi revelado até este momento, de nomes como Ciro Nogueira, Antônio Rueda e dos grandes operadores de mercado financeiro, Nelson Tanuri e Maurício Quadrado, que tinham uma relação fundamental com o Mansur. Vamos falar disso mais detidamente no andar aqui do nosso Desperta, Fábio. E vamos falar também do Caiado, que foi protegido ontem na bancada do Jornal Nacional, mas foi uma entrevista, uma sabatina de Rolando Lero, naquela bancada, e houve uma compactuação dos entrevistadores com esse desempenho de Chico Anísio, que o Caiado teve lá ontem. São esses os temas do nosso momento aqui contigo, Fábio. No Muito bom. Já o Lula volta, então, para detalhar para a gente essas coisas, tá bom? Tchau, Lula. Vou chamar agora o Kleber Lourenço para falar para vocês o que ele e o clone dele andaram apurando nessa madrugada. Bom dia, doutor Clone Lourenço. Bom dia, Panúzio. Opa, desculpa, é que eu confundo um com o outro. Já falei, no ar é sempre original. Sempre original. Mas vamos lá, bom dia, Panúzio. Bom dia também para a nossa maravilhosa comunidade. E para hoje nós temos ali informações muito importantes ali sobre, principalmente o caso Dark Horse, o caso que a cada dia que passa surgem mais perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre o fato de que a PF, nesse pedido de compartilhamento de provas com a Polícia Civil de São Paulo, eles vão ter acesso a coisas ainda muito mais importantes, como, por exemplo, possíveis elos entre a produtora do filme Dark Horse e também a facção criminosa PCC. Além disso, é um levantamento que eu realizei junto à plataforma Twitter que fala sobre aquela diretriz do TSE de que perfis de candidatos não poderiam ser recomendados ou ter algum tipo de impulsionamento de alcance. O X, antigo Twitter, vem cumprindo essa determinação de forma bem miserável e porca do que deveria ser realizado, viu? E além disso,
Também as inteligências artificiais, que também tinham como regra do TSE não fazerem sugestões de candidatos e ranqueamento de candidatos, também não estão seguindo essas diretrizes e em 90% das respostas analisadas estão, sim, fazendo aquilo que o TSE pediu para que não fosse feito. Então, são assuntos bem importantes ali que dizem respeito ao andamento das eleições e principalmente sobre a relação das Big Techs com o processo eleitoral no Brasil. Panunzio. Beleza, maravilha, Kleber. Daqui a pouquinho o Kleber volta, então, para detalhar para a gente esses destaques que ele enumerou aí, tá bom? Até já, Kleber. Pessoal, vamos ver como é que está a situação da meteorologia para o dia de hoje? Daqui a pouquinho você vai abrir a janela da sua casa, vai descobrir que tem um baita solão aí. Hoje vai ser um dia calorento quase que do Brasil inteiro. Olha aqui o mapa do país. Olha, as temperaturas que ontem aqui em Porto Alegre estavam na casa dos 15 graus, hoje já estão em 23. Subiu muito a temperatura aqui em São Paulo. Ontem a máxima foi 18 graus, hoje amanheceu com 17 graus aqui em São Paulo. Então nós vamos ter esse quadro que você está vendo aqui, olha. Chuva mesmo só do centro do sudeste para cima, tá? Mas pouca chuva hoje no Brasil, além de algumas poucas capitais do sudeste e do norte. Vamos então detalhar o tempo na região sul, então, por favor, troca o mapa para mim. Olha aí, Porto Alegre vai ter sol entre nuvens, 23 de máxima, Florianópolis 20, lá em Curitiba pode chover, né? Nuvens de tempestade, 22 graus, vai ser um dia quente. Agora a região sudeste para vocês. Vamos lá, cadê o nosso sudeste? Aí, apareceu o sudeste. Belo Horizonte terá chuva, 30 graus de temperatura, né? Mas vai ter sol também. Em Vitória vai ter sol com chuva também, casamento de viúva. No Rio de Janeiro a temperatura em Vitória também chega a 26, em Belo Horizonte dia quente com 30. Aqui em São Paulo deve chover no final do dia com máxima de 22 graus, portanto um dia temperado. Região centro-oeste agora. Vamos para o centro-oeste do mapa. Aqui o calor impera, tudo acima dos 30 graus, tá vendo? Temperatura mais amena em Brasília aqui será 30, Goiânia 34, Campo Grande 31, Cuiabá tá um inferno, hein, gente? 38 graus, ó. Os cuiabanos que fiquem na sombra. E vai chover também lá em Cuiabá. Região norte agora, vamos ver como é que tá o tempo lá. Chove em Boa Vista, Macapá e Belém. Palmas vai fazer 37, mas hoje a capital mais quente é Porto Velho, com 38 graus, e vai fazer 33 em Porto Velho, Rio Branco, chove, tá? Região Nordeste, vamos ver como é que vai ficar lá o dia hoje. Não chove hoje em nenhuma das capitais do Nordeste, as temperaturas variam de 37 graus em Teresina, e todas elas ficam entre 29 e 31 graus, entre 28, né, porque Salvador terá 28, nas demais capitais, São Luís é a mais quente com 30 e quantos? 31 graus, né? Então essa é a meteorologia para o dia de hoje, que você tenha um ótimo dia, tá bom? Antes de chamar o Kleber Lourenço, algumas informações aqui para vocês. Olha, o relator da PEC da Segurança Pública na CCJ, que é o senador Rogério Correia, ou o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ele disse que vai apresentar o relatório favorável à aprovação do projeto, nos termos do substitutivo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados sem alterações. O senador disse que essa decisão vai ter como objetivo agilizar a tramitação da matéria e permitir que a reforma da segurança pública entre em vigor o mais rápido possível, tá? Bom, isso está atrasado, né, gente? Alvíceras, que seja assim, porque afinal de contas, essa é uma novela que começa lá no comecinho do governo do Lula, até hoje não teve solução, né, com aquele pacote feito pelo então ministro Lewandowski, que até hoje não chegou a lugar nenhum, porque o Congresso patina em cima desses temas. E aí fica a pergunta, será que com esse novo clima, né, de confraternização que existe entre o Lula e o presidente das duas casas, a coisa vai andar, né? Bom, vamos lá, gente. Ontem aconteceu um negócio que, para quem entende de aviação, é uma situação apavorante, tá? Para quem vê de baixo também é uma situação apavorante, mas para quem sabe o que está acontecendo na cabine de um avião, deve ser terrível enfrentar coisas como o que a gente viu ontem no céu, né? Eu vou pedir para o nosso pessoal colocar o vídeo aqui para mostrar para vocês um pequeno avião ultraleve que, por sorte do piloto, tinha um paraquedas balístico acoplado à sua fuselagem, acabou tudo bem. Coloca o vídeo para a gente ver, por favor, Então, olha aí, ó. O avião caiu aqui, ó. Esse é o avião caído. Aí, fogo. Né? É o avião caído. Esse avião, o piloto se salvou com pequeniníssimas escoriações e um pouco de inalação de fumaça, mas esse avião pegou fogo no ar e caiu lentamente porque teve a sua queda suavizada pelo uso do paraquedas, né? Pode vir aqui, Vitão. E as imagens impressionaram muito todo mundo que viu a cena do paraquedas ontem, porque
Afinal de contas, é uma vida que se salva, que é raro num acidente, ainda mais num acidente dessas proporções. Se esse piloto não tivesse esse equipamento na sua aeronave, ele provavelmente teria morrido. Por quê? Porque o avião incendiado no ar, longe de uma pista de pouso, a fatalidade aí era algo iminente. Só que, eu preciso dizer para vocês que esse paraquedas, nas estatísticas, não assegura mais segurança no voo, tá? Ele não assegura mais segurança, não traz mais segurança ao voo, estatisticamente falando. Então, é muito próximo o índice de letalidade em aviões que têm esse equipamento e em aviões que não têm esse equipamento, tá bom? Olha, matéria do Kleber Lourenço está no nosso site ontem. O X deixou 2 perfis de candidato fora da lista que foi criada para a distribuição de conteúdos políticos durante a campanha eleitoral. As contas do Nicolas Ferreira, por exemplo, lá de Minas Gerais, elas foram informadas à Justiça Eleitoral, mas não aparecem na relação pública que foi usada pela plataforma com a finalidade de impedir que os candidatos sejam recomendados a usuários que não os seguem, que é uma trava de proteção que está sendo usada. Agora, o que as plataformas não explicaram ainda é por que os portais de notícias estão sofrendo com a audiência, tá? É uma queixa geral, principalmente entre os portais da esquerda, que houve uma redução significativa na audiência a partir do momento em que começa o ano eleitoral, que foi no dia 15 de agosto passado, né? Então, há coisas acontecendo no reino da internet que visam a proteção, mas o que não está claro ainda, porque essas listas de restrições e tudo mais são divulgadas, mas os algoritmos que regem a distribuição dos conteúdos são um completo mistério, são um segredo industrial dessas plataformas e elas não fazem a menor questão de esclarecer por que as pessoas recebem determinados conteúdos e por que deixam de receber outros conteúdos, tá bom? Eu vou chamar agora o Kleber Lourenço, que está cheio de matérias para apresentar para a gente. Bom dia, Kleber, de novo, aparece aí na tela para a gente bater um papo. Bom dia, tudo bem, Kleber? Olá, Panunzio, tudo ótimo. Agora é o Kleber mesmo. Kleber, conta para mim, vamos começar por onde? Vamos começar por essa relação estranha ali do Dark Horse, né? Toda essa história envolvendo as investigações na Polícia de São Paulo. Por quê, Panunzio? Nessa semana, o ministro Flávio Dino, ele autorizou o compartilhamento de provas da Polícia Civil com a Polícia Federal envolvendo a investigação sobre o uso de emendas de parlamentares para projetos ligados a Karina Gama, que é a produtora do filme Dark Horse, Panunzio. E nesse ponto é muito importante ressaltar que o que acontece não é só esse tipo de informação que a Polícia Federal vai poder acessar também, mas entre as informações que serão acessadas, que estão no escopo da investigação, que trata também daquele caso da instalação de Wi-Fi e coisas no mínimo ali estranhas no entorno da produtora, tem uma empresa chamada Favela Conectada e um dos seus ex-proprietários é apontado pelo Ministério Público como membro da facção criminosa PCC. Então isso seria um veio ali de investigação e apuração muito importante que a Polícia Federal poderá ter acesso agora e que a gente já vem falando há algum tempo aqui, que é uma bola que vem quicando nas investigações em referentes ao caso Master e também ao caso Dark Horse. Nós temos vários caminhos ali de investigação e apuração que colocam, principalmente o caso Master, em linha com a atuação de facções criminosas, como, por exemplo, a Operação Carbono Oculto, onde nós temos, e aí o Lula vai explicar mais tarde com bastante propriedade, mas nós temos a REAG também, que é investigada ali por ser um braço financeiro que beneficiava ali operações de lavagem de dinheiro e afins do PCC também. Então, isso é mais um elo de ligação. E se não bastasse isso, Panunzio, além desse compartilhamento de provas que agora está disponível para a Polícia Federal, tem ainda uma outra investigação que ainda não foi formalizado o compartilhamento de provas, mas que também pode causar ainda mais dor de cabeça para tanto Daniel Vorcaro quanto Flávio Bolsonaro, que ainda não prestou qualquer tipo de explicação para a sociedade e para as autoridades sobre os financiamentos, os supostos financiamentos do filme Dark Horse, que é a Operação Saturno, que é uma operação que investiga, inclusive, o uso do PCC por empresas do PCC que usou empresas do mercado financeiro para movimentar suas transações, para movimentar dinheiro e, inclusive, lavagem de dinheiro.
E aí, nessa investigação, tem um ponto interessante, que a empresa utilizada para repassar dinheiro ao financiamento da Dark Horse, a Entre Investimentos, também é uma empresa usada nesse esquema investigado na Operação Saturno para movimentar o dinheiro do PCC entre as contas e os seus beneficiários, Panunzio. Então, olha só a que volume a gente vai tomando essa situação do caso Master e também do caso Dark Horse. E aí vale ressaltar também que é muito importante, um ponto que eu reparei esses dias e acho que vale a gente cantar a nossa vitória aqui, Panunzio. Já vem há semanas que nós estamos apontando que a Polícia Federal estava com um passo um tanto quanto mais vagaroso na tramitação e na investigação do caso Dark Horse, que andava de forma mais lenta, que, por exemplo, até semana passada não tinham sido realizados qualquer tipo de pedido ao gabinete do ministro André Mendonça para que fossem feitas quebras de sigilo, busca e apreensão e afins. Também foi a gente aqui no Desperta que revelou que o caso Dark Horse só entrou no radar da Polícia Federal graças à excelente reportagem do Intercept Brasil e também do Paulo Motorim, que hoje é nosso comentarista aqui no ICL, que fizeram um baita trabalho jornalístico e aí colocou o caso no radar da Polícia Federal. Sem isso, esse caso também não estaria em investigação, provavelmente até agora. Então agora parece que alguns setores ali da imprensa começaram a perceber isso e começaram a fazer cobranças também, algo que a gente já vem falando há muito tempo, assim, há semanas, né, Panunzio? Semanas. Ô Kleber, falei agora há pouco sobre o Nicolas, disse até que você tem uma matéria hoje aqui no nosso site falando sobre isso. Me explica como é que são essas listas de restrição do X, como é que elas funcionam, para que elas servem e por que o Nicolas não está lá? Nicolas, Bia Kicis e outros parlamentares. Olha, vamos lá, Panunzio. É bem interessante esse levantamento porque é, mais uma vez, a gente fala do descontrole das Big Techs que acreditam que os termos de uso delas estão acima do Código Penal, da Constituição e do Código do Consumidor, o que é um verdadeiro absurdo e que precisa ser combatido com mais força, inclusive pelo próprio Congresso Nacional, que até agora se omitiu de fazer uma regulamentação mais agressiva contra as Big Techs. Mas o que acontece? Hoje o TSE tem 2.126 perfis registrados na rede X, dentro da plataforma ali das contas eleitorais. Desses 2.100 perfis, apenas 557, um pouquinho ali, cerca de 600 e pouquinho, na verdade, com a última atualização, estão registrados como contas de candidatos ou políticos, ou seja, por conta desse registro, seguindo as regras do TSE, essas contas não poderiam ser recomendadas para usuários ou sofrer qualquer tipo de impulsionamento. Ou seja, uma parcela muito pequena das contas que foram registradas, um pouco mais que um quarto, foram, de fato, alvo dessas restrições impostas pela Justiça Eleitoral. De resto, virou um libera geral. A gente tem praticamente 1.500 contas ali sem qualquer tipo de regra. Entre elas, contas como figuras como o próprio Nicolas Ferreira, que dia sim e dia também tenta emplacar uma fake news no debate público. Então, eu já fiz questionamentos tanto para a Justiça Eleitoral quanto para o X sobre a situação dessas contas. Estou aguardando um retorno deles para que a gente possa avançar com essa história, mas é muito grave, inclusive mostra como a Justiça Eleitoral vem caminhando ali a passos de tartaruga com essa questão das redes sociais. A gente vem falando sobre isso de tempos em tempos, dos problemas que são causados em relação a isso. Nós temos a discussão de deepfake e uso de IA que finalmente, é bem absurdo na verdade, porque no meio da eleição começou a se debater isso na Justiça Eleitoral e não com a devida brevidade que o processo demandava, e agora nós temos mais esse episódio, onde mais uma vez o X, que é reincidente no descumprimento da legislação brasileira, já foi inclusive tirado do ar por conta disso, mais uma vez vem com mais um problema. Meu Deus do céu, muitos problemas, né? Bom, terceiro assunto, ferramentas de inteligência artificial desobedecendo respostas e sugerindo candidatos. Qual é o problema, Kleber? Olha, Panunzio, esse aqui é um outro caso ali, mais uma vez, desse descontrole. Foi um levantamento feito pelo Ministério Público Federal em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio, que fez a pesquisa fez um levantamento chamado Boca de IA, que é um relatório muito bem elaborado que fala sobre como as plataformas de inteligência artificial estão se comportando nessas eleições. E nesse levantamento mostra que elas desobedeceram em 90% das respostas analisadas o critério de que não deveria se recomendar candidatos ou fazer qualquer tipo de ranqueamento. E aí tem algumas coisas interessantes sobre isso, que no caso, as plataformas ChatGPT,
a Claude, Grok e a Meta AI fizeram isso em 100% das perguntas sobre governos estaduais. E o Gemini registrou 85% das respostas isso, o DeepSeek e o Perplexity e a AI 81% cada. Ou seja, está todo mundo fazendo o que quer, do jeito que quer e como quer, sem seguir a legislação eleitoral. As IAs negam fazer algum tipo de escolha para o usuário, ó, escolhe esse candidato, vota nesse candidato, mas fazem sim a hierarquização e o ranqueamento desses candidatos com critérios que sabe-se lá quais são, que não são claros para todo mundo, e é aquilo que você comentou, né, Panunzio? O algoritmo das plataformas segue ali sem qualquer tipo de resposta. Sem qualquer curadoria, para falar da vigilância da sociedade. O pessoal inventa cada palavrinha também. Agora quero mostrar, vou pedir para o Vitão colocar para a minha página aqui no ar. Peraí, só atualizar aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. O Nicolas tem 5 milhões e meio de seguidores do seu perfil do Twitter. Isso é mais ou menos 1/3 do eleitorado do estado de Minas Gerais, viu, o Kleber? É muita gente na área orgânica dele. Agora, olhem só isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é a página que está aqui. Eu tenho que passar aqui para o meu outro monitor aqui. Vamos lá, botar aqui para vocês verem. Bom, isso que vocês vão ver aí é a página da biblioteca de anúncios da Meta, tá? Toda vez que um político faz um anúncio, impulsiona uma campanha, aparece isso aí. É muito transparente esse mecanismo, é um dos poucos mecanismos transparentes da Meta. No caso do Nicolas Ferreira, tem zero de impulsionamento, ou seja, ele está fazendo a campanha dele em cima do universo orgânico. E essa gente toda pode receber os comunicados dele, porque são gente que segue o Nicolas Ferreira, né? A questão é que os que não seguem, também por meio de postagens orgânicas, continuam recebendo essa mensagem, né? Que outros políticos não têm, que cria Kleber? Cria uma diferença de tratamento eleitoral em desfavor de quem não tem a mesma... Eu cheguei até a receber de alguns seguidores, porque no Twitter tem aquela aba que é das contas, que você recebe posts das contas que você segue, e tem uma outra aba que são recomendações de outras publicações que você possa ver. E eles filmaram e mandaram para mim prints ali e filmagens de que eles estão recebendo recomendações do post do Nicolas Ferreira, mesmo que o feed deles, que o algoritmo deles seja tratado para contas mais progressistas, para conteúdos mais voltados à esquerda, estão sim recebendo recomendações do perfil do Nicolas Ferreira. Uma outra coisa importante envolvendo ali o X de Elon Musk e a sua inteligência artificial, a Grok, é que esse levantamento do Ministério Público com a ITS Rio mostra também que o Grok, por exemplo, em 32% do conjunto de respostas analisadas, alucinou com as informações, ou seja, deu informações que não são factíveis. E o Claude, que também é uma outra inteligência artificial, foi a pior plataforma nesse critério. Mais de 50% das respostas são erradas ou possuem alguma imprecisão factual. Então, olha só o problema. As pessoas estão pesquisando sobre candidatos nas inteligências artificiais e estão sendo ali informadas com dados que às vezes não condizem com a realidade, que não fazem sentido e que beiram ali a mais completa loucura absoluta. Muito bem. Bom, o próximo assunto do Kleber, daqui a pouquinho eu estou fazendo um levantamento aqui só para conestar isso que você está falando. Vamos falar um pouquinho da Igreja Universal do Reino de Deus, Kleber. A Igreja Universal do Reino de Deus é a dona de um banco que está empipinado, né? Muito empipinado mesmo. Será isso a queda do Império Ediriano? Fazer uma metáfora aqui com o Império Americano. Por enquanto o problema é só no banco, tá? Mas em dinheiro público, eles estão bem, viu? Estão muito bem. As entidades ligadas aí estão recebendo aí uma bolada de grana. Aliás, não é só a Igreja do Edir Macedo, mas essa especialmente. E o Kleber vai contar pra gente que relação tem o caixa da Universal com os deputados do Partido da Universal, que é o Republicanos. Kleber. Isso mesmo, é um fato notório e conhecido por toda a sociedade, a relação intrínseca que tem o Partido Republicanos de Tarcísio de Freitas com a Igreja Universal. Seus bispos e expoentes sempre disputam a eleição, principalmente por essa legenda que está ali, tem a Universal dentro do seu principal núcleo. E aí um ponto muito importante disso. Os deputados estaduais, eu fiz um levantamento com as emendas dos deputados estaduais do Republicanos, e eles, desde o início da gestão Tarcísio de Freitas, destinaram mais de 6 milhões em emendas para a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, que é uma instituição ligada à Universal. E se não bastasse toda essa dinheirama, por exemplo, só para 2026, a Secretaria Estadual de Educação prevê mais de 3 milhões
em recursos enviados para essa associação. E se não bastasse só isso ainda, Panunzio, a Prefeitura de São Paulo, comandada por Ricardo Nunes, que é um aliado de primeira hora de Tarcísio de Freitas, disponibilizou um imóvel, cedeu um imóvel para essa associação para uso sem pagamento de aluguel por 40 anos. Então olha só como o poder público é uma verdadeira mãe para a Igreja Universal, principalmente a gestão Tarcísio de Freitas e a gestão Ricardo Nunes. Muito bom. E quais são outros destaques que você recomenda para a leitura das suas apurações aqui no nosso site, do ICL Notícias, Kleber? Olha, tem um levantamento bem interessante também no iclnoticias.com.br. O CNJ finalmente criou uma fiscalização automática para processos há mais de 120 dias sem decisão. É um tópico que a gente já falou um pouquinho aqui no Desperta lá no passado, de processos que chegam a uma fase final ou que dependem de alguma decisão de magistrado e que ficam ali a Deus dará, a mercê, e passam anos sem qualquer tipo de resposta. Agora, o Conselho Nacional de Justiça criou uma ferramenta que vai fazer auditoria contínua nos tribunais e vai poder cobrar justificativas e planos para reduzir os processos parados em tribunais em todo o país. Ou seja, sempre que um processo ficar parado por 120 dias, vai soar um alerta e o magistrado responsável será cobrado a tomar uma decisão. Isso é muito importante para a justiça, seja para casos onde a pessoa precisa provar sua inocência, ou onde a pessoa está processando alguma empresa, alguma instituição, ou até o próprio Estado, mas também para que criminosos que estão em julgamento sejam devidamente julgados e condenados também. Então, é uma medida muito benéfica também para a própria segurança pública. Muito bem. Olha, eu quero mostrar para vocês, ontem a Justiça Eleitoral em São Paulo proibiu o ex-ministro Ricardo Salles de usar aquele ônibus dele, que era um ônibus insidioso com a imagem do Pichuleco lá, aquilo era notadamente campanha eleitoral negativa, que a legislação eleitoral impede nesse período da campanha. Então não pode mesmo, e foi o que aconteceu ontem. Antes do Kleber dar os detalhes para a gente, eu quero mostrar para vocês como o Salles ficou indignado, porque o ônibus dele teve que parar de rodar com aquela figura, né, que é uma menção extremamente desairosa ao Lula num período que já foi, inclusive, superado por uma revisão penal feita pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que ele falou. Isso é um absurdo, é o partido da censura mesmo. Não só entrou contra o ônibus, mas pediu para que todas as matérias jornalísticas que tratam do assunto do ônibus também sejam retiradas. Quer dizer, é o modelo cubano-venezuelano de democracia. Ninguém pode falar fora Lula. É que ninguém pode fazer campanha negativa, né? É uma espécie de carreta furacão fascista, né? Sejamos francos, Panunzio. Caravana Holiday da extrema-direita brasileira. Coisa exótica. Fala, Kleber, mas e aí? Por que ele teve que tirar isso? Olha, porque a legislação eleitoral ela é muito clara sobre a questão do uso da propaganda negativa. Inclusive, existem vários processos em relação a isso na Justiça Eleitoral. Inclusive, para que é uma forma de até tentar elevar um pouco a qualidade do debate eleitoral, para que os candidatos se obriguem a apresentar suas propostas, apresentar o que elas defendem para a sociedade, e não fiquem só ali fazendo palanque eleitoral, dizendo o que foi muito comum nos anos de 2014. E André Mendonça, que são ministros que estão ali no comando do TSE esse ano e que estão com uma altíssima taxa de decisões desfavoráveis à coligação do presidente Lula e decisões mais favoráveis ao PL de Flávio Bolsonaro. Você congelou a imagem aqui na minha tela, não sei, Vitão, é só no meu monitor ou é em tudo quanto é lugar? Tá aqui. Tá normal, né? Então tá bom. Tô vendo o Kleber com um lindo sorriso da Mona Lisa aqui no meu monitor, paradíssimo aqui. Kleber, mas deu, né? Brigadão pra você, até amanhã. A gente volta com outras informações, tá? Imagina, até mais, Panunzio. Tchau, beleza. Tchau. Pessoal, vamos falar um pouco de solidariedade aqui, porque a solidariedade tem que ter lugar, né? De vez em quando a gente precisa ter, né, enfim, uma motivação como essa para a gente exercitar o nosso altruísmo e a nossa sensibilidade. Mas o caso do Lito, né, o influencer de temas da aviação, é algo que está realmente comovendo o país. E ontem aconteceu um movimento muito legal, porque um instituto estrangeiro chamado Broad Institute, uma organização de pesquisas sem fins lucrativos lá dos Estados Unidos, anunciou que vai tentar ajudar o influenciador Lito Souza, né? Ele está enfrentando o diagnóstico de uma doença nome super difícil. A doença é mais difícil também, mas o nome dela é Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica grave e rara. E não existe tratamento para essa doença, mas ele está tentando o tratamento experimental, com muito empenho da mulher dele, tá? A mulher dele.
chama Mila Seidel. Ela fez um apelo público pedindo ajuda e foi muito atendida, tá? Todo mundo se mobilizou, né? E, embora a gente não saiba ainda muito bem como é que será oferecido esse apoio, ele já está garantido. Portanto, pode ser que o Lito consiga isso que ele está tentando, que é conseguir o tratamento, né, uma tentativa, uma perspectiva de tratamento para essa doença horrorosa que ele tem. Tomara que consiga e tomara que dê certo. Será um grande avanço não só para ele, mas também para o mundo inteiro, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a relação comercial Brasil-Estados Unidos. Vocês sabem que o Lula e o Trump conversaram durante 1h20, né, na sexta-feira passada. Uma conversa que ocorreu de maneira cordial, apesar de todo o destempero do Trump, né? E os dois resolveram abrir um canal de diálogo direto entre Brasília e Washington em meio à disputa comercial. E durante a ligação, o Lula defendeu a retomada das negociações comerciais e disse que as justificativas apresentadas pelo governo norte-americano são infundadas, como a gente sabe, né? Entre os argumentos utilizados para fundamentar essas medidas estão o quê? Medidas de proteção ao meio ambiente, né? Mitigação de queimados, temas estranhos à agenda dos Estados Unidos num governo de drill, baby drill, mas também tem o problema das tarifas, a tarifa especialmente do etanol, que é algo presente o tempo todo na vida dos brasileiros, né? E coube ao presidente brasileiro afirmar que essa tarifa vai prejudicar as duas partes do negócio. Vocês viram que o Canadá dobrou a aposta, né? O Canadá não optou por esse caminho que o governo brasileiro está optando, tá? Resolveu peitar o Trump e agora produtos que entram no Canadá vindos dos Estados Unidos vão pagar o dobro da tarifa da contramão, ou seja, da importação de produtos originados no Canadá, mas que são fabricados nos Estados Unidos. Como a gente sabe, isso onera muito o processo de produção, por exemplo, de carros, né? É uma indústria que tem centros dispersos de produção, porque o chassi é produzido num lugar, o pneu é produzido no outro, a lataria é produzida no outro, depois tudo isso é integrado numa cadeia só. E quando um dos caminhos que essas peças utilizam é multiplamente tributado, como no caso dessas tarifas, o carro acaba ficando muito mais caro. É ruim, principalmente para o consumidor americano. Antes do Lula, eu vou mostrar para vocês, gente, um absurdo que aconteceu. Já vou orientar meu pessoal aqui, que é a lauda Nazismo Tarcísio, tá? Não estou chamando o governador de São Paulo de nazista, não, mas tem gente no governo dele que é nazista, sabe? É impressionante a cara de pau de uma assessora dele, tá? De uma coordenadora da Secretaria Estadual de Educação, uma mulher que fala, mas com uma empáfia, sabe? E fala sobre o quê? Sabe? Fala sobre o quê? Fala do fascínio dela por autores da extrema-direita, inclusive entre os piores tipos do mundo, como, por exemplo, Hitler e Mussolini. É inacreditável. Preste atenção nessa fala que você vai ver agora. Líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, sinto informar. Tá? Podem ler biografias no geral, é estimulante ler biografia. Mesmo dos maus, Salazar na Espanha, Mussolini na Itália, Hitler, Mein Kampf. Mein Kampf, Minha Vida do Hitler, é tão estimulante que se eu tirar o nome, ele convence países e jovens, e nós até hoje. Por isso que ele foi proibido a reprodução. Mas a gente sabe qual era o caminho de Hitler. Mas ele era um líder excepcional e isso ninguém pode negar. Mas não foi dada uma coroa para ele. Mas a quem foi dada a responsabilidade de fazer sobressair o melhor que há nos outros. Esse é o meu diretor. Eu acredito no que a gente faz. Então eu não vou estar mais aqui. Gente, é inacreditável o que essa mulher falou. Essa quantidade de bobagens neonazistas aí, sabe por quê? Não é fascinante nada, é subliteratura. Além disso, Mein Kampf, eu li esse livro, são 2 volumes. Essa é a servidora, chama Roselaine Batalha Silva, coordenadora de uma das unidades regionais de ensino do governador Tarcísio de Freitas. Olha, é incrível como uma pessoa formada em História e Pedagogia pode esboçar um pensamento desse,
sabe? Afinal de contas, ler o Mein Kampf não é nada arrebatador. Eu li esse livro inteiro, o livro é nojento, é um manual contra a espécie humana, é um tutorial do que não deve ser feito, é um livro que estimula o racismo, estimula todas as formas de dominação, estimula, né, o darwinismo na política, um sistema em que o mais forte sempre triunfa e o mais fraco perece, e nós vimos o que a filosofia encartada ali entre, né, capa e contracapa do livro fez com o mundo. Foram mais de 60 milhões de mortos, sabe? 16 milhões só na Alemanha, onde essa excrescência nasceu. Então essa senhora precisa ter mais cuidado com o que fala. Talvez ser impedida de falar para professores, tá? Que ela pretende eleger como líderes e recomendando o fascínio que ela tem por uma literatura tutorial dos piores crimes que a humanidade já viveu. Pode isso? Isso é tudo dentro do governo do Tarcísio. Olha só onde é que nós estamos indo parar, hein? Além da normalização do fascismo promovido pela extrema-direita ao longo desses anos de bolsonarismo, nós temos isso agora, uma pregação claramente nazista, sabe? É um absurdo que isso tenha acontecido, ainda mais dessa maneira, com essa empáfia e essa arrogância toda, né? Isso é assédio político sobre uma categoria muito importante para a educação, que são os diretores das escolas. Completo absurdo. Deixa eu chamar o Lula, que estou indignado com isso. Lula, aparece aí para refrescar minha indignação. Não é um absurdo? Fala sério. Que história é essa que o Hitler é arrebatador? Sabe? Subliteratura aquilo. Fábio, é absurdo e você está parecendo o Boris Casoy com aquele bordão. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. É porque eu trabalhei muito tempo com ele, peguei algumas manias aqui, viu, Lula? Mas, enfim, isso não é só uma vergonha, isso é um absurdo total, né? Alguém dizer que essa literatura é maravilhosa, que o Hitler é capaz de arrebatar. É uma paciência. Ô, Lula. Exatamente. Bom, eu perdi até o rumo da conversa aqui. O rumo da conversa não é o nazismo, é outra chaga contemporânea, é a corrupção. Vamos falar da REAG, Lula. Qual é a novidade? Isso. A corrupção, o assunto do dia e o nosso grande tema aqui, que é a REAG. A REAG que foi fundada por João Carlos Mansur, que agora propõe delação premiada. Todo mundo sempre se perguntou, né, aonde o Banco Master escondia os seus esqueletos financeiros. A resposta é simples, nos fundos da REAG, fundada pelo João Carlos Mansur, que esta manhã revelou-se, enfim, está propondo delação premiada ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro André Mendonça, que é quem conduz esses inquéritos, né? Agora, quem era Mansur? Mansur foi um estruturador de operações financeiras que conseguiu criar fundos administrados por ele e que eram inflados por debêntures, né, do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, né, e que avaliava imóveis em 100 vezes, 150 vezes, 200 vezes o valor real, né, dos papéis do que se colocava lá na frente do cliente como imóveis. Quando o Banco Central liquidou a REAG de TVM, isso aconteceu em janeiro desse ano, um mês depois, né, de liquidar o Banco Master, a Autoridade Monetária Nacional, o Banco Central, estava fechando duas empresas, mas estava abrindo uma verdadeira cloaca, um alçapão para entrar no mercado financeiro. E já era ali João Carlos Mansur, né, que estava conduzindo os investigadores do Banco Central e da Polícia Federal e procuradores da República nos meandros dos descaminhos do dinheiro do Banco Master que ligavam diretamente a política, né, ao crime organizado. Como a gente viu, as operações Carbono Oculto, Carbono 086, Compliance Zero, nas suas diversas fases, foram conduzidas por insights dados pelo João Carlos Mansur aos investigadores. E por que isso? Porque na origem da Operação Carbono Oculto, no dia 28 de agosto de 2025, né, a Polícia Federal entra
pela primeira vez na distribuidora de títulos REAG, conduzida pelo João Carlos Mansur. E ali ela pega o esquema de lavagem de dinheiro, o esquema de colocação de patrimônio no exterior em fundos estruturados por organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, e dá um tiro no coração, né, da participação do João Carlos Mansur no mercado financeiro. E ali ele começa a colaborar com as investigações. Por quê? Porque ele não sabia que abaixo da sua linha de operação estava o crime organizado. E aí ele topou entregar toda a operação porque se sentiu traído pelos seus funcionários e pelos seus sócios nessas operações. E quem são os seus sócios? E que não surgiram até aqui no que vazou da delação premiada que ele está fazendo e negociando. Os seus sócios eram, sobretudo, dois nomes muito relevantes das operações de mercado: Nelson Tanuri e Maurício Quadrado, né, que se ligam a grandes negócios do mercado imobiliário e também do mercado financeiro e do controle de empresas como Crefisa, Pão de Açúcar, por exemplo, né? O Mansur começa a operar nessa frequência e, em paralelo, ele se une a dois políticos presidentes de partido do Centrão, que vão fazendo as conexões em Brasília e que trazem para dentro desse sistema dele na REAG o Banco Master. Quem são esses políticos? Ciro Nogueira, presidente do PP, senador pelo Piauí, e Antônio Rueda, presidente do União Brasil e candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, apesar de ter toda a trajetória dele em Pernambuco. Então, o João Carlos Mansur era o grande operador de mercado nessa área, nessa linha, operando nessa frequência com esses personagens, e agora ele está entregando o jogo inteiro, né, para o Supremo Tribunal Federal, propondo uma delação premiada. E pelo que vazou até o momento da proposta de delação premiada dele, além de contar tudo sobre a origem e os desvios de Daniel Vorcaro, ele vai querer mostrar, porque tem papéis que podem chegar a essa incriminação, como o candidato ao governo da Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, usou um fundo estruturado que estava dentro da REAG para jogar recursos no exterior, e fundo que seria formado por capitais vindos de onde ninguém sabe, e ele está propondo que se abra isso. E também está, pelo que vazou, na delação premiada, ele está propondo mostrar como houve um ato de corrupção envolvendo o senador baiano Jacques Wagner, também candidato à reeleição na Bahia. É o que ele está propondo lá. Não se fala no que vazou ainda de Ciro Nogueira e Antônio Rueda, nem de Nelson Tanuri e Maurício Quadrado. Mas para que seja uma delação de fato, né, além disso tudo que nós falamos aqui, ele vai ter que entregar o caminho das pedras sobre Nelson Tanuri, Maurício Quadrado, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Tudo isso está agora aguardando a assinatura, a homologação do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. O famoso VAR do bolsonarismo, lá no Supremo Tribunal Federal. Como é óbvio que a atuação dele deixa a marca, né, da sua preferência ideológica. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que ele era um dos mais empedernidos bolsonaristas quando foi ministro da Justiça, quando foi advogado-geral Foi advogado-geral, né? Eu já nem lembro mais. Advogado-geral da União. Isso, foi a AGU. Exatamente. Agora, olha só, sobre o ministro André Mendonça, tem uma matéria bem interessante no Globo hoje, gente, mostrando... É um levantamento que mostra como é que os ministros estão atuando no TSE. Isso aqui não está combinado com o Lula, não sei se o Lula viu esse levantamento, se não viu não tem problema. Mas olha, esse levantamento mostra claro também
como é que é a atuação desses ministros, sabe? E aí, mais uma vez, aparece a marca indelével do bolsonarismo nas estatísticas do ministro André Mendonça. A matéria diz o seguinte, olha, diferenças significativas na forma como cada um tem votado em relação aos pedidos da campanha do presidente Lula. 21 votações foram concluídas no plenário do tribunal e os ministros André Mendonça e quem? Ele, o indefectível Dias Toffoli, né? Os dois votaram a favor das teses da campanha petista em 57% dos casos. Foram os que menos votaram favoravelmente à campanha do Lula entre os membros da corte, tá? Esse dado chama atenção especialmente porque o André Mendonça é relator de 38 ações ligadas a gastos com publicidade institucional e propaganda eleitoral. É o maior número entre os eleitores até agora, com 25 liminares já decididas. E do outro lado, entre os que mais apoiaram as teses da campanha petista, está Floriano de Azevedo Marques, 15 votos favoráveis à campanha de Lula, dentro desse mesmo universo analisado, 71% dos casos, viu, Lula? Então tem aí mais uma marca... Floriano de Azevedo Marques, que está no tribunal por indicação de Alexandre de Moraes, é do 5º Constitucional da OAB. Assim como Estela Aranha, a ministra que foi indicada para o tribunal também pelo 5º Constitucional e trabalhou com o ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça. Agora, me chama a atenção isso porque o Dias Toffoli, durante muitas eleições, foi o advogado eleitoral do PT dentro do TSE, né? Inclusive ganhou muito dinheiro com isso. Ganhou R$1 milhão na campanha de 2002. Na segunda campanha do Lula, na campanha de 2006, né? 2006. 2006, ganhou dinheiro com isso. Foi advogado do Lula e agora no tribunal ele rejeita as teses do PT, né? Curioso. Ô Lula, mudando aqui então agora, vamos falar sobre essa maratona de entrevistas que a Globo está fazendo lá com seus candidatos, né? Ontem foi dia do Caiado, anteontem foi dia do Zema. Agora, sinceramente, eu achei injusto o Caiado receber uma nota dos jurados da Globo pior do que a do Zema, porque o Zema é quase um vegetal em matéria de cognição, né? Ele e uma alface tem pouquíssima diferença. Se fizer um eletroencefalograma de uma alface, é capaz de acusar ali as ondas da cabeça do Zema. Mas deram uma nota menor para o Caiado. Por quê, hein? Você que assistiu a entrevista ontem. Olha só, Fábio, o Ronaldo Caiado, ele teve um desempenho de Rolando Lero, personagem da escolinha do professor Raimundo do Chico Anísio, naquela bancada. E os entrevistadores, o César Tralli e a Renata Vasconcelos, não foram suficientemente duros ou suficientemente jornalistas para quebrarem essa estratégia, porque foi uma estratégia que ele usou, né, de não falar nada enquanto fingia que se colocava para falar de tudo, né? Ele defendeu e defendeu a sua defesa com muito tempo para isso, a anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Até o César Tralli, nesse momento, fez muitas pontuações, né? As idiosincrasias das teses do Ronaldo Caiado, mas ele teve tempo de fazer as suas perorações, né? Ele também não explicou de forma nenhuma, né, saiu pela tangente em todos os momentos, né, qual a reforma da Previdência que ele faria, né, e se ele iria mexer mais uma vez na idade inicial para pedidos de aposentadoria pelos brasileiros. Por quê? Porque a Previdência Social quebrou em razão dessas reformas trabalhistas defendidas por eles. Agora, nesse momento, a gente está vendo a candidatos da extrema-direita, da direita. O Flávio Bolsonaro estava propondo isso um dia desse, de se mexer no regime de contratação das empresas PJ, né, de funcionários PJ, para que haja uma obrigatoriedade de colaboração com o sistema de previdência, porque a Previdência parou de arrecadar, né, na escala, no ritmo de pejotização da economia. Então isso não era explicado
Resultado: os próprios colunistas e analistas das organizações Globo deram uma nota média de 1,2 numa escala que vai até 5, quando 5 foi uma entrevista excelente e 1 foi uma entrevista que não valeu de nada, deu uma nota média de 1,4 ao Ronaldo Caiado e deu uma nota média de 2 ao Romeu Zema, como você falou aí ontem. Mas o que é que assistimos ontem? Um desastre do jornalismo naquela entrevista. Quer dizer que a nota foi mais para os entrevistadores do que para o entrevistado, Lula? Exatamente. Então, exatamente. Na minha opinião. Deve ter sido justo. Então, já que eles são, né, todos eles são exatamente a mesma coisa, né? Bom, olha só, tem mais uma informação aqui que eu queria dividir com o Lula, que é o seguinte: a campanha do Flávio, e isso está hoje no painel da Folha de São Paulo, a campanha do Flávio está preparada para sofrer uma derrota no TSE. Qual é a derrota que ele já prevê? É a derrota do uso dos deepfakes. Como você sabe, eles usaram lá, né, recursos de inteligência artificial para trazer o Bolsonaro com uma mensagem política na convenção, depois usaram de novo. É uma confusão, uma insistência em burlar os limites, que é algo impressionante, né? E, segundo o painel, os integrantes da campanha estão avaliando que o TSE deve avaliar negativamente, ou seja, vai proibir o deepfake. Agora, se a previsão da própria campanha do Flávio estiver correta, já não era sem tempo, já tinha que ter julgado isso, porque estão se acumulando pilhas e pilhas de ações no TSE, e a campanha na televisão vai começar, né, Lula? Ela é um marco importante, começa agora sexta-feira, depois de amanhã. Então, se o TSE não tomar pé da situação agora, perdeu para o resto do processo eleitoral, né? Exatamente. O que é que se discute ali? É a punição à campanha do Flávio Bolsonaro por ter usado aquela deepfake com o Jair Bolsonaro na convenção do PL. Aquilo era irregular, não podia ter sido feito, né? Eles alegam que foi avisado que era um discurso feito por inteligência artificial, era um vídeo de inteligência artificial, mas é proibido, sempre esteve. O ministro Cássio Nunes avocou para o seu gabinete esse processo, ele pode fazer isso como presidente do TSE, e tendia a liberar o uso da chamada deepfake do bem, que não existe. A deepfake do bem, ou é ou não é, né? E daria muito trabalho para o tribunal separar joio e trigo entre o que era deepfake do bem e o que era deepfake do mal durante a campanha. Os ministros, então, preocupados com isso, estão perfilando com a ministra Estela Aranha, que é quem está dando esse voto, que está tendo a adesão de todos os outros, de proibir totalmente o uso do deepfake na campanha e de, no caso da ação do PT contra o PL, pelo uso desse vídeo de inteligência artificial na convenção, impor uma multa ao partido do Flávio Bolsonaro, dizer que aquilo foi ilegal, mas que não haveria, como não haverá, tá? Não adianta pensar sobre isso, não haverá cassação da candidatura, porque aquele vídeo foi colocado no ar durante a convenção, antes da efetivação da candidatura dele, que foi homologada naquela mesma convenção. Lula, muitíssimo obrigado. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, 7 horas da manhã, para atualizar as informações para a nossa galera numerosa aqui do Público do Desperta, tá? Obrigado, Fábio. Vamos nessa. Abraço. Abração. Tchau, tchau, gente. Hoje eu vou encerrar o programa com um pouquinho mais de calma, porque todo dia eu levo aqui até o último minuto, depois a minha chefe, a Márcia, fica louca comigo, porque a gente acaba estourando um pouquinho aqui o jornal. Quero apresentar aqui para vocês o resultado da enquete de hoje, que eu achei super curioso, porque reflete efetivamente a opinião da nossa audiência, a sua opinião aí, reflete a opinião média no Brasil, tá bom? O que a enquete perguntava hoje? Qual é o melhor meio para se informar sobre a eleição e os candidatos, né? E tá aí a resposta para vocês. Olha, 34% das pessoas, ou seja, 1/3, vão se informar preferencialmente pela imprensa formal. Um caminho que é bom, com ressalvas, né? Porque a imprensa formal cumpre o papel dela, mas de vez em quando a gente tem que lembrar eles que eles são um serviço público, não pertencem só ao patrão, né? 3% apenas, felizmente, vão tomar em consideração o que recomendam os grupos de WhatsApp. E é ali mesmo que a gente sabe que, né, as piores almas penadas do processo político fazem a festa. E 23% pretendem se informar pelo horário eleitoral gratuito. Sabe por que eu achei boa o resultado dessa enquete? Porque acho que ela reflete
o panorama geral de credibilidade de algumas instituições. Por exemplo, né, da campanha eleitoral. A gente acha que não, mas os veículos da imprensa formal, os veículos de comunicação de massa ainda são muito importantes na formação da opinião pública e na formação da opinião eleitoral, né? Então, acho que essa resposta está em linha com o que pensa a sociedade, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês o que é a promoção de hoje aqui do ICL. Vitor, coloca para mim na tela o nosso marketing, por favor. Gente, está chegando... Cadê? Olha, o Investidor Mestre, esse ano vai ter como tema Investir para Todos, né? A terceira edição do Investidor Mestre. Vai acontecer agora, olha, na quinta-feira, né? Hoje é quarta, é isso? Hoje é quarta, então vai acontecer depois de amanhã. Vai acontecer amanhã, né? Investir é para todos. O guia para defender o seu patrimônio, ter rentabilidade com segurança, mesmo com a troca de lideranças. Então, não perca, tá bom? Nesta quinta, às 8 horas da noite, é uma boa maneira de você entender como é que você deve fazer para salvaguardar as suas economias, que foi tão difícil de amealhar, de juntar, não é verdade? Não perca, tá? E para você assistir, você pode vir aqui, olha, no despertaicl.com.br, tá? Pega aqui o link do convite e deixa aqui só o seu e-mail. É rapidíssimo e você garante a sua participação nessa grande aula anual que o Eduardo Moreira dá aqui para o público do ICL, que é gratuita, é para todo mundo da comunidade, não é só para membros do ICL, tá bom? É isso aí, pessoal. Antes de encerrar a nossa audiência, estou feliz da vida hoje aqui, porque a audiência hoje foi muito legal. Deixa eu pegar aqui o último levantamento. Nós estamos agora com 21 mil pessoas nos assistindo. Você é uma delas. Muito obrigado pela sua audiência, que nos deixa tão orgulhosos do prestígio que a gente tem, né? Acordar as pessoas é uma tarefa muito nobre, muito bonita. Então, bom dia para você, muito obrigado. Amanhã a gente está de volta às 7 em ponto. Tchau, obrigado, fique agora com o N1. O pânico e as notícias alarmistas começam a tomar conta. No começo do ano, Eduardo Moreira fez algumas previsões financeiras bem claras para os mercados. E o resultado? Ele acertou praticamente 100% do que falou. Para você ter uma ideia, lá em janeiro, enquanto todo mundo apostava que o dólar ia despencar para R$ 4,40, ele avisou que a moeda não ia sustentar essa queda e voltaria a subir acima de R$ 5,00. Foi exatamente o que aconteceu. Eu espero um dólar na maior parte do ano, entre 4,85 e 5,60. Alertou também sobre a sequência de cortes na Selic, antecipou o ponto exato de correção da Bolsa e previu a recuperação dos fundos imobiliários e multimercados. Agora, com as eleições se aproximando, você já deve estar notando como o mercado começou a ficar muito mais volátil e imprevisível. Mas a verdade é que você não precisa entrar em desespero. No dia 27 de agosto, às 8 horas, você é o nosso convidado para uma nova aula ao vivo e gratuita com o Eduardo Moreira. Ele vai te mostrar como proteger o seu dinheiro de forma prática, sem depender de palpites ou de fofocas políticas.